você tem que trazer a segurança para o seu cliente. Você tem que fazer com que ele confie em você e ache que você é a melhor profissional para fazer o serviço no rosto dele. Então, isso é de suma importância para quê? Olá, hoje eu tô aqui para dar 5 dicas de como ter sucesso no início da profissão. Primeiro passo é a gente estudar muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque só o conhecimento e a prática, mesmo que não praticada em pessoas, em modelos, ele traz o conhecimento pra gente. No início da minha carreira, eu não conhecia muitas pessoas e eu praticava no papel, eu praticava, treinava nas amigas, marcação, eu pegava a minha revista, né? Como eu já falei que eu aprendi muito pela revista, pegava o lápis de olho, olhava na revista, via como fazia. Eu não tinha muitas pessoas para praticarem, porque eu era muito nova quando eu comecei, então não era todo mundo que aceitava que eu mexesse na sobrancelha. Mas as pessoas que eu tinha acesso e eu podia, eu treinava. E quando eu não podia treinar a prática, eu estudava a teoria. Por quê? Porque a teoria aliada à prática leva a bons resultados. E quanto mais a gente treina, mais a gente estuda e mais conhecimento a gente busca, mais segurança a gente passa para o nosso cliente. Porque a hora que o cliente vem para a nossa cadeira, que ele senta na nossa frente, a gente mostra o nosso conhecimento. A gente fala com propriedade. E quando nós falamos com propriedade, nós fazemos com que aquele cliente confie e acredite naquilo que a gente está falando. Então, isso é a primeira dica. Estudar muito sobre o assunto que você está trabalhando. No caso, o designer de sobrancelha ou a micropigmentação. A segunda dica que eu trago para vocês é fazer parceria com algum estabelecimento comercial. Por que parceria? Quando nós iniciamos na nossa carreira, é muito comum a gente ter o sonho de montar algo nosso. Porém, nós não temos o conhecimento do mercado de trabalho. E nada melhor do que a gente fazer uma parceria com um local onde tem entrada e saída, ou seja, fluxo de clientes e fluxo de pessoas. Quando a gente monta o próprio espaço, a gente fica limitado a fazer a captação de cliente, a gente depende do cliente entrar até onde nós estamos, a gente tem um custo fixo, a gente tem um custo variável e a gente precisa do cliente. E se o cliente não entra, no início a gente acaba se desestimulando um pouquinho. Eu falo isso porque eu já vivi isso, eu vivi isso na fisioterapia, quando eu comecei. Como eu já contei na minha história, eu trabalhava na área de dermatofuncional, que era a parte de estética. Eu trabalhei 5 meses num salão de beleza e saí e montei o meu consultório de estética. Tive todos os gastos com equipamento, montei a sala dentro de uma clínica de fisioterapia, tá? Eu não fui para uma sala comercial, eu fui dentro de uma clínica de fisioterapia. Só que dentro de uma clínica de fisioterapia, lá tinha pacientes. E eu tinha que fazer a captação de pessoas que não tinham doenças, eram pessoas que queriam cuidar da beleza e da saúde. Então ficou para mim a responsabilidade de levar esse tipo de cliente para dentro da clínica. Então foi o meu primeiro desafio. Ninguém sabia quem eu era recém-formada, ninguém sabia da minha capacidade, do que eu podia oferecer, e eu tinha um custo fixo no mês, porque eu tinha que bancar aquilo tudo ali, eu tinha que pagar os equipamentos, pagar o material que eu investi, mesmo num esquema de parceria, porque eu sempre busquei trabalhar em parceria, eu tinha que pagar a porcentagem da clínica. Então, tudo isso interfere.
E hoje, para os profissionais da área da beleza, é muito cômodo quando a gente consegue uma parceria com um salão de beleza, com uma clínica de estética, com uma clínica de pilates ou num próprio estúdio mesmo, onde outros profissionais atuam mesmo na mesma área. Por quê? Porque lá a gente já vai encontrar um estabelecimento montado, a gente vai encontrar todo um suporte atrás desse estabelecimento, como recepção, o cafezinho, a faxineira, a gente já vai estar com tudo isso incluso no pacote. E muitas vezes a gente trabalha em sistema de porcentagem. O que isso quer dizer? Que você só vai pagar sobre aquilo que você produzir. Então, para quem está iniciando, isso é uma coisa muito vantajosa. Por quê? Porque você tem o fluxo de cliente entrando e saindo. Então, você tem pessoas que você pode sentar, você pode conversar, você pode explicar, você pode oferecer uma avaliação, você pode oferecer uma cortesia de serviço para que ela conheça o seu trabalho. Você tem acesso a pessoas e a potenciais clientes. Porque quem tá dentro de um salão de beleza, por exemplo, ele tá lá por quê? Para se cuidar. Ele vai fazer cabelo, ele vai fazer sobrancelha, ele vai fazer unha, e você tá ali, você pode fazer a captação daquele cliente, mostrando o quê? Todo o teu conhecimento, o teu desembaraço, a tua segurança na hora de abordar esse cliente. Então, assim, é muito bom a parceria. Então, a segunda dica, parceria com estabelecimentos comerciais que já estão no mercado em funcionamento. A terceira dica, ela é uma situação bem delicada da gente se falar, mas que eu tenho que falar porque é importante para o seu bem, para você que está começando. Fazer só procedimentos que você saiba fazer. Não tentar abraçar o mundo ou achar que porque você viu vídeos na internet, no YouTube, de graça, trechos de vídeo, você tá apto para desenvolver determinadas técnicas. Por que eu tô falando isso? Eu falo isso porque, por exemplo, na minha época, o curso era dividido em módulo básico, módulo intermediário e módulo avançado. No módulo básico, a gente aprendia a fazer as sobrancelhas esfumadas. Na época até eram compactadas, que a gente falava, que era aquela bem preenchida, bem marcada. No módulo 2, a gente aprendia a fazer as sombras e os fios de formas separadas. E no módulo avançado, a gente aprendia o hiperrealismo, da profundidade, e assim, a maioria das pessoas não chegavam a esse módulo de hiperrealismo. Eles faziam o módulo 1, muito pouco o módulo 2, e quando colocava lá no cartãozinho ou numa divulgação, falava que fazia sobrancelhas hiperrealistas. E aí eles tentavam entrar dentro dessa área, né, do hiperrealismo sem ter o conhecimento, por vídeos que assistiam, ou até mesmo, eu já sei fazer, eu vou dar uma olhadinha, eu vou pesquisar, eu vou arriscar. E isso era também com a sobrancelha fio a fio. As pessoas faziam o curso das compactadas, das sombreadas, e depois se metia a fazer fio sem saber a estrutura de um fio, sem saber como construir e como arquitetar uma sobrancelha com fios. Então, assim, é muito complicado isso. E às vezes a gente chegar para o cliente quer um fio a fio, você não se sente à vontade de fazer um fio a fio, tô dando só como um exemplo. E você vai pegar e fazer um serviço sem você estar apto para fazer esse serviço, o resultado pode não ser satisfatório. E aí é legal para você que está começando arriscar, se queimar no mercado, se queimar com um cliente por conta de você ter feito algo que você sabia que não estava apto para fazer. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente dizer não para o nosso cliente, a gente fala, olha, no momento eu não estou apto para fazer esse serviço.
Se você quiser, eu tenho planos para fazer, eu posso te avisar quando eu for fazer. Agora, o que eu posso te atender hoje no momento é isso, senão eu posso te encaminhar para um colega de trabalho. Não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de falar para o seu cliente que você ainda não está preparado para dar o atendimento que ele merece, que ele deseja. Você engrandece. Olha, eu ainda não estou preparada para poder realizar este procedimento. Então, eu prefiro esperar um pouquinho, eu prefiro ter um pouco mais de conhecimento antes de fazer o serviço em você. Isso é muito importante, mostra para o cliente que você está preocupado com ele, que você está preocupado com o resultado e que você não está preocupado só com o ganho, você está preocupado com o resultado. Eu vou dar um exemplo, eu falei já para o pessoal no final do ano passado, em novembro de 2019, eu fiz uma reciclagem de lábios, porque na época que eu fiz o meu curso, a gente não trabalhava tanto com preenchimento, com essa parte que hoje está muito em alta. Então eu fui me atualizar, fui fazer uma reciclagem, e desde que eu fiz a reciclagem, isso já tem um tempo, eu tô treinando só em pele artificial. E eu até pensei, eu falei, vou solicitar modelos, tudo. E mandei para um grupo de amigos, falei, se alguém tiver. E uma pessoa respondeu. E quando eu chamei essa pessoa para fazer a avaliação, que eu avaliei o lábio dela, era um lábio extremamente complexo, ela praticamente não tinha o lábio superior, é uma pessoa que não usa maquiagem, ela é alérgica a batom, por isso que ela queria fazer, mas assim, ao mesmo tempo que ela é alérgica, ela é toda natural porque ela não gosta de maquiagem. Então era uma pessoa que, ao mesmo tempo que era super solícita, porque estava ali, estava à disposição, era uma pessoa que tinha medos. Por quê? Porque não estava acostumada com maquiagem e um lábio extremamente difícil. Eu falei para ela, olha, posso ser sincera para você? Eu prefiro não fazer o seu lábio ainda, mesmo você sendo modelo. Ela regalou os olhos, nossa, por quê? Eu falei assim, porque eu não estou preparada ainda para fazer o trabalho que precisa ser feito em você. Eu não me sinto segura ainda para poder trabalhar. Gente, eu trabalhei há 5 anos atrás, eu fiz 2 lábios. E depois no curso eu fiz mais 2. Você acha que eu estava preparada para pegar um lábio, mesmo que fosse para treinar? Olha a minha responsabilidade. Mesmo que fosse para treinar, pegar um lábio na complexidade que era sem ter praticamente experiência. Mesmo ela sabendo que ela estava sendo modelo e que era para eu treinar e para eu pegar a experiência. Olha, eu falei assim, não. Por quê? Eu tenho um nome no mercado hoje. Eu preciso treinar, eu preciso resolver, sim. Mas eu quero pegar o lábio dessa modelo para fazer o dia que eu tiver pelo menos um pouquinho de mais know-how em um lábio normal. Eu não faço nem normal, porque assim, eu fiz a reciclagem, aí veio o final de ano trabalhando, acabei deixando um pouco de lado. Começo do ano comecei a me organizar, comprei material que precisava, porque lábios a gente tem pigmentos e cores específicas, me organizei, comprei o material. Quando eu falei, vou começar, veio o Covid, e aí a gente tá em quarentena e eu não tenho esse contato com as modelos, eu acabei só treinando em pele. Falei que quando eu pegar para mim vai ser fácil, porque pegar numa pele artificial e depois passar para um lábio são coisas diferentes, mas pelo menos a minha mão já vai estar treinada. Então, são situações que a gente às vezes se nega a fazer pelo bem do cliente e pelo nosso próprio bem. Porque para se queimar no mercado, num mercado tão grande, tão competitivo, é isso aqui, ó. É um pouquinho só. Então, fica essa dica. A quarta dica é em relação aos retoques. É em relação às reclamações. A gente, quando tá no começo da profissão, a gente quer, o ser humano em si, né? E principalmente quem tá no início da profissão é imediatista. E a gente acaba passando essa ansiedade pro cliente. A gente sabe que o resultado, por exemplo, de uma micropigmentação, a gente só vai ter o resultado final depois de 30 a 45 dias. E aí o cliente liga para você com 7 dias pós-procedimento, falando horrores da sobrancelha que no dia ele saiu amando. E aí a gente se apavora.
Não, deixa eu olhar, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí vai nos grupos de Facebook, de Instagram e fala, olha, eu tô com uma cliente que fez 7 dias, o que eu posso fazer? Ela tá reclamando que a sobrancelha tá de outra cor e assim por diante. Ela acaba sempre trazendo isso para você, fazendo com que você fique nervosa e insegura em relação àquilo que você fez. E dessa forma, a gente acaba passando essa insegurança para o cliente. Quando acontece isso, o que a gente tem que saber se posicionar? Olha, fulano, fulana, tem 7 dias que você fez o procedimento. Você lembra que eu falei para você que a gente só vai saber o resultado depois de 30 dias, depois de 45 dias? Então você precisa aguardar. Até porque eu não vou poder fazer nada agora porque está em processo cicatricial. Então você vai ter que aguardar um pouquinho para a gente poder ver. Se quiser vir, eu ainda falo assim, tem gente que nem fala, eu ainda falo assim, se você quiser vir para eu dar uma olhada como está, você pode vir, não tem problema, mas eu não vou poder mexer agora. Eu só posso mexer daqui tantos dias. Por que é legal a gente se posicionar dessa forma? Primeiro porque a cliente vai ficar mais tranquila por você se dar, tá dedicando um pouquinho do seu tempo pro medo dela, certo? Então, assim, para mim é interessante porque eu vejo como é que tá o processo cicatricial, eu já consigo ali ter uma ideia de se formou crosta, se ela tá cuidando direito, se ela tá usando a pomadinha ou cicatrizante, o meu pós, como tá ficando, como é que se pigmentou mais em determinados lugares, menos. Eu consigo ter uma ideia geral, sabendo como é que funciona a cicatrização daquele trabalho. Eu também não posso, porque o que acontece? É normal acontecer no começo. A gente faz essa investigação, pede para o cliente vir, quando a gente chega lá, meu Deus do céu, a sobrancelha tá toda falhada, olha só o que eu fiz. A gente também se desespera no início. Até a gente entender que o processo de cicatrização ele tá ocorrendo e que tem lugares que ocorre mais rápido do que outros e assim por diante, a gente já se desesperou, a gente já foi atrás de professor, a gente já tá querendo levar até o cliente no médico. Eu brinco assim, porque eu falo que teve uma vez que uma casca numa cliente que tinha mais sensibilidade, tudo, ela não usou o meu procedimento pós, aí depois eu descobri e ficou uma crosta assim, e aí a hora que aquele negócio, eu falei, gente, eu machuquei a mulher, meu Deus do céu, eu queria levar ela no médico porque eu achei que aquilo ali podia infeccionar. A gente tem essa preocupação. Então, quem tem preocupação em excesso, é melhor nem ver. Fala que só vai ver dali 30 dias, porque aí você não passa mal. Caso contrário, dá essa assistência, né? Mas sempre frisando que você vai olhar, mas que você não pode mexer, porque se corre o risco de estragar um trabalho que tá bem feito, ok? Então, essa é a quarta dica. E a quinta dica, eu já falei na primeira, já falei na segunda, já falei na terceira, já falei na quarta e vou frisar ela agora batendo com chave de ouro. Mostrar segurança para o seu cliente. Sempre que você for conversar, for abordar, for avaliar, mostre segurança, mostre propriedade daquilo que você fala. Fale com conhecimento. E para você falar com segurança, com propriedade, com conhecimento, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que ter acesso ao cliente, você tem que se atualizar, porque é muito comum a gente fazer um curso e achar que acabou ali. E pelo contrário, todo dia é uma técnica nova, todo dia, como é que eu posso dizer? Todo dia é um aprendizado novo. Gente, eu tô na área da beleza e eu quero morrer quando o pessoal começa a criar nome para as coisas simples, e o povo começa a inventar nome. Mas essa é a nossa profissão, porque cliente gosta de novidade, cliente gosta de nome. Aí outro dia eu tava participando de um seminário, de um curso online, agora na quarentena, e um dos professores falou que ele recebeu um cartãozinho de um aluno, e na sobrancelha lá tava falando sobrancelha hiperrealista, não sei o que, e surreal.
Gente, foi uma situação assim, sobrancelhas esfumadas, fio a fio, sombreadas, hiperrealistas, não sei o que, realistas, não sei o que, e surreal. Gente, o povo gosta de inventar, o povo gosta de florear, o povo gosta de criar técnicas que não existem e inventar técnicas que não existem. E o cliente gosta, porque o cliente chega lá e pede uma sobrancelha surreal. E eu vou lá saber o que é a sobrancelha surreal que o homem inventou. São situações que a gente tem que ter segurança. Se chegar uma cliente para você, gente, ninguém vai chegar, mas se chegar uma cliente para vocês e pedir uma sobrancelha surreal, você vai ter que ter segurança para explicar, e você não sabe o que é o surreal, você vai ter que ter segurança e conhecimento para explicar para cliente que a sobrancelha surreal você não faz, mas que você faz uma sobrancelha assim, uma sobrancelha assado, mostrar fotos dos seus trabalhos, explicar, falar o que vai ficar bom para ela. Se você tiver a oportunidade de sentar ela na sua cadeira, fazer uma simulação, você tem que trazer a segurança para o seu cliente. Você tem que fazer com que ele confie em você e ache que você é a melhor profissional para fazer o serviço no rosto dele. Então, isso é de suma importância para quê? Para a gente fazer a captação de cliente. Você pode, inclusive, dar todo um atendimento desse para um cliente, ele sair encantado e não fazer o procedimento com você. Mas você pode ter certeza que na primeira oportunidade que ele tiver, a primeira pessoa que chegar para ele e falar assim, eu tava querendo, ele vai lembrar de você e ele vai te indicar. Por quê? Porque você dedicou o seu tempo para ele, você explicou, você foi segura naquilo que você falou, você fez praticamente a venda. Porém, a pessoa não fechou. O motivo que fez com que ela não fechasse não foi a sua falta de conhecimento, não foi o seu despreparo, não foi a sua falta de estudo, não foi você estar no lugar errado, no lugar certo na hora certa, no lugar errado na hora errada. Não foi nada disso. O problema é dele. Ele, com alguma dificuldade, não fez. Mas isso não desmerece o seu trabalho. E na primeira oportunidade que ele tiver, ou que ela tiver, ela vai te indicar, porque ela vai falar, olha, eu fui lá, ela é fantástica, ela explicou tudo, ela me orientou tudo, ela fez tudo bonitinho. Eu não fiz com ela porque eu não podia, mas quando eu puder eu vou fazer com ela. Vai lá e conversa com ela. É assim que funciona. E aí você começa a fazer o quê? Uma captação de clientes, você começa a criar uma clientela, você começa a criar relacionamentos. E isso faz com que você aumente o teu conhecimento e o teu know-how. Agora vai uma dica bônus. Essa dica bônus eu sempre passo para os meus alunos porque eu acho muito importante. Quando a gente trabalha em um estabelecimento comercial, a gente tem contato com pessoas que não vieram fazer serviço com a gente. E muitas vezes a gente costuma só ser solícita, carinhosa, sorrir para os nossos clientes. Só que na casa tem clientes de outros profissionais. Não é que você vai querer tirar ou que você vai ser simpática com os clientes dos outros no intuito de pegá-los para você. Mas sempre ser solícita e cordial com os clientes dos outros. Por que eu falo isso? Porque ninguém tá livre de um dia aquele profissional não poder atender e ele procurar você porque você foi simpático, porque você ofereceu uma água, você ofereceu um café, você sentou do lado e bateu um papo enquanto ela estava esperando. Papos aleatórios. Falo isso para vocês porque eu tive salão durante muito tempo, depois acabei fechando o meu salão e fui trabalhar num outro estabelecimento. E a gente eu, por exemplo, que no meu salão eu recebia os meus clientes, eu brincava com todo mundo, eu tinha, de uma certa forma, acesso ao cliente de todo mundo. Então, quando eu fui para esse salão, era muito comum, era um salão grande com muitos profissionais, um não mexia com o cliente do outro. Tipo, se o cliente do fulano chegasse, era o fulano que ia atender, ninguém olhava, era no máximo a recepção. E eu, por exemplo, eu vi o cliente na porta, o cliente olhando para um lado, olhando para o outro, eu tava ali de frente pro cliente, eu já falava oi.
Eu abria um sorriso, eu chegava assim, posso ajudar em alguma coisa? Ou então, olha, aguarda um pouquinho que eles já vêm falar com você, olha, ele tá ocupado, já tá vindo. Eu fazia um social, porque às vezes o cliente ele quer se sentir acolhido. Às vezes eu tava sem fazer nada, a cliente sentada, eu sentava ali na recepção e a cliente estava ali, a gente batia papo, a gente comentava sobre alguma coisa que passasse na televisão, alguma coisa que estava na revista e o assunto fluía. Ou então, às vezes, a cliente estava lá aguardando, eu estava parada sem fazer nada, olha, aceita uma água, aceita um café. A cliente é minha? Não. Eu tenho obrigação de cuidar dessa cliente? Não. Mas eu cuido por quê? Porque eu queria que um dia, se essa cliente precisasse de qualquer serviço, ela lembrasse de mim. E o que acabava acontecendo? Como eu sou maquiadora, eu sou designer de sobrancelha, a cliente ia fazer cabelo. E por eu tratá-la bem, ela ficava prestando atenção em como eu trabalhava, o que eu fazia, o que eu atendia. Vinha às vezes, sentava e perguntava, eu vi que você maqueia. Aí perguntava alguma coisa. Aí um dia virava e falava assim, dá pra você fazer minha sobrancelha? Olá, eu roubei a cliente do meu colega? Não, ele não faz sobrancelha. Mas ela veio fazer por quê? Porque eu fui simpática, tinha mais 3 profissionais, ela poderia ter escolhido qualquer outro profissional para fazer. Mas ela veio e pediu para mim. E assim era, olha, eu vou ter um casamento, dá para você me maquiar? Dá, claro! Claro que dá! Meu colega, vários colegas faziam penteado, eu também fazia. Nunca me intrometi nos serviços que os meus colegas faziam. Eu oferecia, quando era solicitado, os serviços que eles não faziam. E eu fazia, então eu acabava tendo acesso a essa clientela. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente cuidar dos nossos clientes, mas a gente também dá uma atenção para o cliente dos outros. Porque a gente vai ser lembrado em um outro momento. A gente não tem que cuidar só do que é nosso, a gente tem que cuidar do que tá junto com a gente, do que faz parte da casa. Então, se o cliente é do fulano, o fulano tá atendendo e eu tô parada, eu posso chegar nesse cliente e falar, olha, aguarda só um minutinho, ele já tá vindo, você aceita uma água, você aceita um café? O cliente vai se sentir acolhido, ele vai perceber que notaram que ele está ali e ele não vai se incomodar de esperar. Agora, se ninguém vai falar com ele, o pessoal da recepção, hoje eu tô num salão bem grande, tem muitos lugares que o cliente já entra, vai e fica ali esperando. E o pessoal da recepção dá aquela, chegou, avisou, não sei o que, só que às vezes a gente tá atendendo e não vê onde que o cliente foi. E aí, quando você vê, já passou o horário porque você tá atrasado. E aí o cliente ficou 2 horas esperando e ninguém foi falar, olha, aguarda só um minutinho, eu tô terminando um atendimento. O cliente não sabe que você tá atendendo, o cliente não sabe que você tá com outro cliente. E aí ele vai ficar esperando, quando ele senta na sua cadeira, ele já tá virado, já tá estragado. E aí você tem um trabalho dobrado de atenção para poder cativar novamente esse cliente. E tudo isso poderia ter sido evitado se alguém que está disponível na casa, olha só um minutinho, vou ver se ele já liberou, olha, ele está terminando o atendimento, já vê, o cliente já se sentiu acolhido, já viram que eu tô aqui, ele já sabe que eu tô aqui, vou relaxar, porque ela tá num momento de relax, ela tá num momento que ela separou para cuidar dela. Então, desta forma, você cuidando do cliente do próximo, você cuidando do seu cliente, você cuidando do ambiente onde você trabalha, é muito mais fácil você ser aceito e ser lembrado quando eles precisarem. Se o meu cabeleireiro, ele tá ocupado hoje, mas o fulano tá livre e eu quero só fazer uma escova que não vai interferir em nada, eu vou fazer com fulano, ele é sempre tão simpático comigo. E assim é com todos os serviços em todos os segmentos, principalmente na área da beleza. Tá certo? Aproveita bastante essa dica, que essa dica é de ouro e traz muito cliente. Tá certo? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!